A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que estão acessando o meu canal Joselito Rocha. Por isso eu digo, se inscrevam, dê likes, compartilhem, para que o Evangelho da Graça chegue a mais pessoas. E essa ferramenta do YouTube é uma ferramenta extraordinária, porque quando você acessa trabalhos de cunho evangelístico, seja louvores ou sejam pregações, é dado sugestões. Então, quer dizer, o vídeo é gravado, é colocado lá na plataforma do YouTube e ele vai rodando e ele vai ficando lá, entendeu? Então, a intenção justamente é essa. Se inscrevam, compartilhem, dê likes e ajude o pastor Joselito a ser um instrumento de Deus na tua vida que está acessando e na vida de outras pessoas que você compartilhar. Amém? A palavra de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao 12. Eu não vou ler todos os versículos, mas a gente vai trabalhar em cima desse texto. Se você já tiver com a Bíblia aí aberta, localize isso. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, um homem de Deus da equipe de Paulo, né? E narra as atitudes dos apóstolos. Então aqui é o começo praticamente do ministério de Paulo, que ainda era chamado Saulo, e a diferença de Saulo para Paulo. Muitos dizem assim, Deus mudou o nome dele. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Todos os dois nomes têm o mesmo significado. Significa pequeno. Só que Saulo é em hebraico e Paulo em grego. Então, há um determinado momento aqui, no versículo 9 do capítulo 3, diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse. Então, quer dizer, a partir desse momento, Lucas já não escreve mais o nome Saulo, passa a escrever o nome Paulo. O título dessa mensagem de hoje é Quantos querem atrapalhar a vossa fé? Podemos, irmãos, ser pedra de tropeço na vida de algumas pessoas. Aqui no caso em questão, do texto vigente aqui, temos alguns personagens. De início vai falar, aqui no capítulo 13, que a igreja estava em Antioquia. Haviam profetas e doutores, aqueles que pregavam, aqueles que ensinavam, né? Pregadores e mestres da palavra. E a equipe era formada de Barnabé, que era da tribo de Levi e se converteu ao cristianismo. Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, aquele conhecido Herodes Antipas, da época de que ele manda cortar a cabeça de João Batista. Né? E Saulo, você vê que o nome de Saulo aqui está por último, que o Saulo era o mais novo da equipe. No verso 2 diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, quer dizer, Deus usou alguém ali, separa-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, dentro daquela equipe, chamou a Barnabé e a Saulo para separar para uma obra. Então, eles, orando, jejuando, pondo-se sobre as mãos sobre eles, os despediram, e assim eles foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Seleucia. Dali navegaram para Chipre. Só que nessa situação ali, depois da ilha, na cidade de Pafos, eles encontraram um judeu mágico, falso profeta, preste atenção nisso, chamado Bar Jesus, o qual estava também o procônsul, um homem de autoridade chamado Sérgio Paulo, varão prudente. Olha a comparação. Um judeu mágico chamado Bar Jesus, que era falso profeta, era um falso pregador, era um falso mensageiro. E tinha um gentio daquela região ali, né, chamado Sérgio Paulo, que era um procônsul, um homem de renome, um homem, né, mas que era o quê? Um varão prudente. Vamos até aí.
chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, quer dizer, era um homem de coração aberto. Mas olha só o que diz assim: Elimas, que é a mesma pessoa, mas no caso seria em grego, que é o encantador, que é assim que se interpreta o seu nome, procurava apartar a fé do procônsul. Todavia, Paulo, que também se chama Saulo, né, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, disse: Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Eis que agora contra ti a mão do Senhor virá e ficarás cego sem ver por algum tempo. Então, quer dizer, todos conhecem a história de Saulo. Saulo de Tarso estava indo para Damasco, achando que estava fazendo a obra de Deus, porque ele era membro do Sinédrio, tinha cartas do sumo sacerdote, para prender, para matar. E Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegue? Ele ficou cego 3 dias. E Deus levantou um homem chamado Ananias para ir lá, pôr as mãos sobre ele, e aquilo que tirava a visão de Paulo caiu como escamas e ele voltou a enxergar. Então, de uma certa forma, Paulo também atrapalhava a fé daqueles novos convertidos a Cristo. Não sei se é a situação aqui desse falso profeta, que Paulo colocou a mão sobre ele e disse que ele ficaria cego por um tempo. Ele pode ter voltado a enxergar e ter mudado de ideia de ter se tornado um falso profeta para um verdadeiro pregador da palavra de Deus, ou continuar no seu caminho errado. Porque muitos aí, como o caso de Caim, que era do maligno, como diz lá em 1 João, primeira epístola de João, Deus diz para ele no livro do Gênesis: caiu o teu semblante porque o pecado jaz à tua porta, convém dominá-lo. Caim dominou? Não, ele foi lá e atentou contra a vida do irmão. Quantos não atentam contra a vida física, mas atentam contra a vida espiritual, matando a fé? E quando eu estou falando isso, podemos até nós, homens de Deus, também agir por isso. Nós temos um outro texto aqui, que é de Mateus 16, que a gente não pode ignorar isso. Pedro, o primeiro dos apóstolos, foi levantado pelo Senhor Jesus e Jesus começou a ter uma conversa. Isso está lá em Mateus 16, do versículo 13 a 23, dizendo assim: o que falam de mim? Aí uns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que é um dos profetas. E aí Jesus chega para Pedro: e você, Simão Pedro, filho de Barjonas, o que dizem a respeito de mim? E ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus disse: graças dou ao meu Pai no céu, porque não foi carne e sangue, quer dizer, não foi o teu entendimento que revelou isso, foi o meu Deus que está no céu. Por isso digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te darei a chave do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer, olha que palavra! Deus levanta ali para dar essa revelação dizendo que tu és o Cristo. E diz que não foi o entendimento dele, foi Deus que revelou isso para ele. E ele dá um alerta: olha, vocês não falem para ninguém por enquanto que eu sou o Cristo. Cristo significa Messias. Ali na cidade de Antioquia, onde Paulo e Barnabé fizeram um grande avivamento, pela primeira vez os servos de Jesus foram chamados de cristãos. Porque Cristo no grego significa Messias, o ungido. Aí Pedro falou assim: não, de maneira nenhuma, nós vamos permitir que isso aconteça. É o que Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Meu Deus, no mesmo tempo que Pedro foi usado por Deus, ele empresta
a língua Satanás por causa de uma compreensão humana. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas atrapalham a nossa fé, não porque elas, como é que se diz, fazem isso deliberadamente, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano, é contra principados e potestades. Algumas fazem deliberadamente e outras não. E nós temos que ter esse discernimento, que muitas das vezes nós pedimos dons a Deus, falamos em línguas, profetizamos, mas não temos discernimento de espírito, que nós temos que ter o fruto do espírito, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Então essa palavra que Deus colocou no coração, que muitas das vezes, quantos podem atrapalhar a nossa fé, e nós podemos também atrapalhar a fé de outras pessoas, se não vigiarmos. Foi a situação de Pedro aqui, que não vigiou naquele momento e por um raciocínio humano queria que Cristo impedisse a sua caminhada de padecer na mão dos homens, morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Que essa palavra tenha confortado os vossos corações. Se inscrevam, deem likes, compartilhem para que a mensagem da graça chegue a outras pessoas. Que Deus abençoe e te guarde e derrame sua graça sobre a sua vida.